Boa noite, meus caros irmãos. Que a paz e o amor de Cristo esteja conosco agora, neste momento, aonde nós possamos olhar, fazer a nossa introspectiva no nosso dia, na nossa ação, nos nossos pensamentos e pedir a esse Mestre que continue nos apoiando, nos amparando naqueles pensamentos bons, naquelas decisões boas da vida que a gente tem, e pedindo ajuda para que a gente possa se melhorar um pouco mais naqueles pensamentos mais obsessivos, mais sofridos, aquilo que a gente absorve muito do meio, do nosso convívio, e nós não conseguimos se livrar, porque ainda somos crianças que estamos aprendendo os primeiros passos de uma doutrina maravilhosa, de um princípio de vida que Jesus deixou para nós com o seu cristianismo. Para tanto, meus irmãos, à medida em que nós vamos pensando do nosso amanhecer até o anoitecer, até entrar nesta casa, vamos sacudir os ombros para que a poeira das preocupações sejam retiradas, que as nossas mentes fiquem livres nesse momento, as nossas mãos soltas, nossos pés soltos também, para que a gente possa, bem forte, fechar nossos olhos, concentrar neste momento, para que juntos possamos criar um ambiente muito, muito favorável para que os belos espíritos, os espíritos iluminados, nossos mentores, nossos amigos da espiritualidade, consigam eles trazerem toda aquela carga necessária das energias cósmicas, das energias salutares, das energias que nos dão tranquilidade, para que a gente possa impregnar na nossa mente, impregnar na nossa alma nessa hora. Então fechamos os olhos, concentramos, elevamos nosso pensamento a Deus neste momento, a Jesus, nosso irmão maior, assim como nosso mentor espiritual, a essa falange de espírito que ora está trabalhando, espargindo aqui as energias necessárias para que a gente possa se melhorar. Pedimos ao Pai nesse momento, para que bem alto pensamos em Ti, Pai querido, neste momento. Primeiramente, queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na nossa missão, de resgatar e purificar tudo aquilo que não for em Tua direção, Pai. Jesus, nosso irmão amado, mostraste para nós que somos capazes também de curar, que somos capazes de expandir a luz de Deus sobre a humanidade. Te pedimos, Jesus, nesta hora, que juntamente com todos os espíritos iluminados, com os nossos mentores espirituais, nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, que possamos neste momento impregnar a nossa mente de bons pensamentos, e irradiar em direção àqueles que aqui não puderam estar presentes nesta noite.
Ó Pai querido, que essas energias neste momento, aonde enche este ambiente de paz e de amor, possamos nós, através do nosso pensamento, emanar em direção aos lares aonde nós estamos pensando neste momento. Jesus, o grande Consolador, nos mostra o caminho de levar o consolo àqueles que nesta hora passam pela agonia da dor, pelo desespero do não saber. Possamos ajudar essas mentes, Jesus, para que no dia de amanhã a luz se faça presente, brilhando em cada um daqueles que ora chora, que ora pede o teu amparo e a tua proteção. Aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores espirituais, pedimos a presença neste momento, purificando a nossa alma, retirando todas as dores, todas as angústias, todas as depressões. Sei que vós podeis, meu anjo da guarda, porque purificado é teu pensamento, purificado é as tuas energias que ora está emanando para cada um de nós. Que o nosso dia de amanhã seja resplandecente, que amanhã, ao clarear as nossas mentes para um novo dia de trabalho, que seja abençoado, que possamos levar até o nosso ambiente de trabalho as tuas fluidificações de amor, de paz, e emanar para nossos colegas que ali estão necessitando. Ó Pai querido, te pedimos especialmente nesta hora, pela tua luz naquelas escolas que ali as drogas não possam fazer ninho na mente daqueles jovens, daquelas crianças, Pai. Proteja, Pai, ampare aquelas crianças na saída e na entrada da escola, para que as drogas ou aqueles irmãozinhos que estão vivendo equivocadamente não chegue até eles. Que aquelas mentes, Pai querido, permaneça abraçada no bem, abraçada em Ti, abraçado em Jesus. E assim, meus queridos irmãos, que Deus e Jesus e nossos mentores espirituais nesta hora possam nos abraçar, possam nos fortalecer, possam circular dentro da nossa corrente sanguínea, ali, moléculas, átomos de amor, de paz, de felicidade, que assim seja, queridos irmãos. No livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando Jesus, andando em Jerusalém, aí ele começa a ter determinadas provocações, principalmente provocações provenientes do governo, do administrador de Judá, de Israel hoje.
Então Jesus, quando abordado e seguido pelas multidões e abordado pelo poder, porque ele era uma ameaça ao poder, porque ele trazia algo desconhecido, que era o amor, que era a saúde, que era a fraternidade. E é exatamente em Jerusalém que muitas vezes ele era questionado e perguntava a ele: qual é o seu reino? Você é reino deste mundo? E Jesus, na sua simplicidade, no seu entendimento das provocações, ele dizia assim: meu reino não é deste mundo. Então vejam, meus queridos irmãos, que Cristo já dizia para nós que já existia outros mundos. Que Deus tinha lhe concebido a encarnação para que trouxesse uma nova mensagem aos homens. Porque os homens, através do seu egoísmo, através de todas as suas montanhas, as suas ambições, estavam distorcendo a condição da qual eles tinham assumido compromisso no seu processo reencarnatório. Mas qual foi a situação que Cristo encontrou aqui? Cristo, Deus praticamente define Cristo como um agente de mudança da sociedade. Um mestre capaz de realizar as mudanças. Porque a própria sociedade estava num processo de autodestruição. Era uma putrefação, era uma podridão. Então o Império Romano, meus queridos irmãos, que praticamente que dominava quase todo o planeta, ou boa parte do planeta, carregava consigo determinadas características que descaracterizavam quase o ser humano como um elemento que veio, que sofreu o processo reencarnatório para se purificar. Então nós tínhamos no Império Romano um poder soberano. Era o rei, era o imperador e pronto, era a vontade dele. Um domínio total, seja social, político, econômico, religioso. Cada império tinha um princípio religioso, tinha seus dogmas. E o poder, como nós sabemos hoje, que o poder corrompe, principalmente aqueles políticos de pouca personalidade, era exatamente também, nós tínhamos políticos, se não igual ou piores do que esses que nós temos hoje. Então vejo que havia uma sociedade perversa. Tinha dois, vamos dizer, dois polos. Os dominados e os dominadores. Então, essa situação dos dominados era uma situação gravíssima. Porque não tinham direito de pensar, não tinham direito de agir, não tinha direito à moradia, não tinha direito dos filhos estudarem. Enfim, uma série de características, como todo poder soberano traz. Essa sociedade, ao longo do tempo, ela foi se tornando perversa, corrompida. Então vejam que dessa condição, nessa condição, chega alguém com uma missão
de igualar os homens, uma missão de trazer a paz, uma missão de trazer o amor. A moeda de Cristo era o amor. A moeda do império, dos cobradores de imposto, era a produção daqueles que produziam. Então vejo que a troca de moeda se tornaria uma situação muito difícil, que deveria ser um processo muito lento, e como foi, muito lento para que dure, e durará ainda muitos e muitos séculos, ou muitos milênios, né, para frente, para a gente cada vez mais conseguir avançar nesse processo. Então, nesse Império Romano, foi um império que sacrificou, que perseguiu, que crucificou Cristo. Claro que quando Jesus, em Jerusalém, pregando, aquela quantidade de pescadores, aquela quantidade de pessoas que faziam parte do grupo dos dominados, as pessoas humildes, eram pessoas que seguiam Cristo. Mas que o homem que conhecia, que tinha como princípio a arma de fogo, a guerra, não entenderia que aquele homem traria a paz, que estaria pronto para nos deixar conosco o amor. Então vejo quanta perseguição em tudo isso que Cristo sofreu. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele cumpriu a sua tarefa. Ele perdeu o Império Romano, os soldados romanos, Pilatos lavou as mãos. Tudo fazia parte do processo reencarnatório de Cristo. Não pegaram, estava escrito na memória de Cristo que ele deveria trazer os seus princípios, os princípios do amor, da fraternidade, da caridade, e deixar semeado entre nós. E ele fez. Ele adubou e semeou. E o império não foi forte o suficiente. Cristo desencarna naquela condição mesmo, previamente já proposta no seu processo reencarnatório. E Cristo deixa conosco algo muito importante, que é o cristianismo. Mas para isso, meus queridos irmãos, esse Império Romano, não é? E nós mais restritamente falando sobre Judá, sobre a Judéia, sobre Israel na época, nós vamos ver que lá existia uma religião chamada judaísmo. Quem eram os judeus? Todos eles eram descendentes de uma raça chamada hebraica, de um império, inclusive, chamado hebraico. Então, esses judaicos, eles desenvolveram, eles tinham o seu dogma. E qual era os seus princípios básicos dessa religião? Aquela em que o Império Romano admitia como religião dentro daquele espaço físico chamado Judá ou judaica. Qual é o princípio? O judaísmo acreditavam em anjos como seres especiais. Então, quem era anjo já nasceria anjo. Quem nascesse dentro de uma condição
de menor luz, ele teria a possibilidade de crescimento, de expansão espiritual, mas nunca seria um anjo, porque o anjo seria criado por Deus e Deus já teria criado os anjos da terra. Tinham incerteza sobre a vida futura, eles não sabiam. Uma parte deles até acreditavam na reencarnação. Mas os mais fortes, por exemplo, da época, os fariseus, né, eles tinham dúvida, eles não sabiam o que ia acontecer, né, depois da morte. Acreditavam na evolução espiritual, conforme nós já falamos. As graças e todas as conquistas viriam da obediência a Deus. Então, todos aqueles que teriam sucesso economicamente, muitas vezes, né, usurpando dos demais, extraindo do próprio poder os recursos, eles recebiam, não é, como sendo uma dádiva de Deus pela condição deles acreditarem, deles obedecerem a Deus. Então existia um mascaramento de tudo isso. E que todas as desgraças e calamidades seriam castigos de Deus. E que nós, hoje, sabemos claramente que não é isso aí. Que nós, que queremos resgatar aquilo que ficou pesando para trás em outras vidas, e que as calamidades, elas não acontecem por desgraça ou por indicação de Deus, elas se fazem necessárias para que ali tenha uma nova condição para receber espíritos muito mais evoluídos. Isso tudo está escrito em cada um daqueles que dentro, né, que eles desencarnam num processo, numa calamidade. É a condição que eles escolheram também para desencarne. Então vejam, não é? Se Deus é bom, ali em cima, que ele contempla quem obedece, e ele retira de quem não obedece, não existe dois Deus. Deus é um só, ele é onipotente, ele está ligado com o bem. Deus é a luz, é o universo. Então nós não podemos dizer que Deus, não é algo que não tem luz. Ele tem luz. É essa luz que nos alimenta. É essa luz que nos ensina a dar os primeiros passos. Então vejam, essa era a condição. Quanto disso ainda, mais de 2000 anos, nós estamos ainda impregnados com isso na nossa cultura, na nossa mente. Eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Claro que esse judaísmo foi o alimentador de todo o processo do Moisés. Para eles, aqui não existe Jesus Cristo. Eles estão ainda esperando aquele Messias. Aquele poderoso, aquele que viria num carro de ouro, com roupas de ouro. Eles estão aguardando ainda. Então vejam que essa era a situação. Eles acreditavam num Deus. Mas, pela necessidade de Moisés, no período do Êxodo, carregar o seu rebanho, carregar os judeus para a terra prometida, ele teve que criar, não é, essa situação bifásica. Então, Deus bom e uma parte que Deus castiga, que foram as leis materiais que Moisés criou, 613 disposições, né, que ele criou, 613 leis para conduzir o seu rebanho até a terra prometida. Então vejam, essa é a situação. Para esse povo, para esses fariseus que muitas vezes perseguiam Jesus, e tudo que eles queriam dizer é que Jesus, né, dissesse que era o rei
do nosso planeta. Mas Jesus, ele sabia que ele não podia ser rei. Jesus foi entregue a ele, por Deus, o direito dele administrar e cuidar do nosso planeta Terra. Quantas vezes esse Espírito Jesus está aqui nos conduzindo, está aqui nos amparando nesse planeta, está aqui nos livrando do mal, porque ele disse: eu vou partir, mas pedirei ao Pai que envie até a vós um novo Consolador, não mais encarnado, não mais com essa vestimenta material nossa, mas na forma de Espírito, porque nenhum de vós verás, mas todos sentirão a presença dele. E é assim que tem sido. E é assim que nós estamos cada vez mais procurando os mais diversos dogmas da humanidade para a gente avançar, iluminar um pouco mais o nosso caminho para que possa circular a verdadeira moeda que Jesus colocou dentro do cristianismo, que é a paz e o amor. Voltando a Jesus, para nós espíritas e tantos outros dogmas religiosos, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, nosso irmão. Aquele espírito de uma evolução tamanha que seria capaz, às distâncias, de fazer a sua aura abraçar as pessoas, afastar as obsessões, tirar as doenças, purificar os perispíritos daqueles que o seguiam. E hoje, nossos queridos irmãos, quantas vezes Jesus está agindo sobre nós? Quantas vezes nós clamamos: ó Jesus, me ajuda? E nós esquecemos de abrir a nossa mente. Continuamos com aqueles pensamentos obsessivos trancando para que aquelas boas energias que Jesus está emanando, que Jesus está mandando, e que nossos anjos da guarda, que nossos mentores espirituais estão conduzindo até nós. Nós criamos barreiras, nós criamos montanhas. Jesus já dizia: orai, 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 orai e vigiai. E é isso, meus queridos irmãos. Nós não somos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma condição de uma vida coletiva entre nós, o nosso espírito, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, e abraçando todos eles, Jesus. E na fonte principal de energia nós temos Deus. Nós temos que lembrar isso sempre, nós temos que lembrar isso a cada momento, a cada instante da nossa vida. Principalmente quando nós estamos quase perdendo a nossa harmonia, quando quase perdendo o nosso equilíbrio emocional. Vamos pensar, vamos pedir a Deus, porque o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos órgãos vitais, eles só vão conseguir funcionar 100% na sua plenitude à medida em que eu estiver em harmonia comigo mesmo. E é isso, meus queridos irmãos. Quando nós estamos em harmonia, quando nós estamos em equilíbrio,
Nós não conhecemos a depressão, nós não conhecemos a angústia, nós não conhecemos a ansiedade. Oh, mesmo tardiamente, chega até nós essas luzes e clamamos: por que eu não descobri tudo isso aos 20, aos 15, aos 30 anos, e estou descobrindo agora quase aos 60 anos? Porque nós tínhamos, queridos irmãos, o nosso livre-arbítrio de a gente agir, da gente viver de acordo com nossos princípios como espírito, muitas vezes errantes. E assim, meus queridos, vida futura, o que nós esperamos no amanhã? É ela que nos dá esperança de nós agirmos nos dias de hoje, para que possamos entender tudo aquilo que eu estou passando hoje. Será menos coisas para mim passar no amanhã. E que nós, encarnados sobre este planeta, temos a certeza que nunca vamos regredir, que nós, no mínimo, vamos continuar com a mesma luz que nós temos hoje. Mas não foi para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para evoluir, para buscar a luz, para que o dia de amanhã seja mais iluminado, que a nossa vida futura seja um resplandecer de energias positivas, de energia de amor. E aí, meus queridos, é exatamente nisso que a humanidade apelidou Jesus de nosso Rei. Não pelas grandes conquistas, não pelas barras de ouro, não pela herança, mas sim pela sua capacidade mental de transformação. Transformação, meus queridos irmãos, no sentido moral da humanidade. Quanto nos melhoramos daquele império até hoje. Muito, 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 meus queridos irmãos. Logicamente que todo aquele ser que se destaca no sentido vibracional, naquele sentido da aplicação da sua inteligência para o bem, como está tão carente hoje, não poderíamos de classificar como um rei, uma realeza moral, não temporal, meus queridos irmãos, porque a realeza temporal nem sempre está aliado com o bem. A realeza temporal normalmente provém do sangue nobre para seus filhos, para os seus simpáticos. Então, Jesus Cristo até aceitava a condição de chamarem-o de rei, mas ele dizia: eu não sou rei desse mundo temporal, eu sou rei porque trago até vocês uma nova forma de vida, uma condição nova de vida, através do seu paz, do seu amor e da sua fraternidade. Que Jesus, meus queridos irmãos, permaneça com todos nós, que as suas luzes resplandeçam nesse momento em cada uma de nossa mente, que o nosso dia amanhã possa ser um dia mais compromissado com o bem, mais compromissado com as leis do amor e a lei da paz. Que Deus nos ampare e nos proteja nesse momento. E mais uma vez, elevamos nossos pensamentos, nos acomodamos livremente, porque a hora forte da nossa doutrinação é agora, meus queridos irmãos. Nessa hora onde nós vamos emanar em direção àqueles que ora estão clamando por nós, dizendo assim: obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por eu poder estar neste momento
através da mente que me permitiste usar, que eu possa produzir nas minhas glândulas as energias que eu estou recebendo nesse momento do cosmo e transformar em energias salutares. Que eu possa agora, nesse momento, com o auxílio do meu mentor espiritual, emanar em direção àqueles que ora clamam, Pai. Aqueles que ora choram pedindo a Tua presença em seus lares. Que retire toda a obscuridade dos filhos desta mulher, deste homem que choram pedindo Teu apoio, nosso irmão Jesus. Ó Pai querido, Te pedimos mais uma vez para que essas energias que ora está sendo produzido sublimamente neste ambiente, através de nossos pensamentos, possam levar até ao hospital, onde tem aqueles que estão clamando de dor e que não entendem por que estão passando por ela, Pai. Que o entendimento da dor, que a sua resignação se faça presente, para que ele entenda que no dia de amanhã será para a sua evolução espiritual. Ó Pai, abençoe amanhã cada criança que se dirigir à sua escola. Abençoe aquelas mentes poderosas e iluminadas daquelas professoras e professores que, ao encerrar as suas aulas, pensem em sua mente, dando a proteção àqueles anjinhos, fechando o fecho da mente daquelas crianças, para que o novo desconhecido, o escurecido das drogas, não lhes sejam cobiçado, Pai. Que o amor de Cristo esteja com todos nós, que se impregne em nossos corpos neste momento, em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito, as energias da purificação, para que eu possa chegar em meu lar e espargir por todo ele, abençoando e amparando, para que nossos filhos sejam iluminados também. Que a paz, o amor de Cristo permaneça